Você quer reformar a sua casa e construir um lar que seja realmente acolhedor? No segundo episódio dessa série sobre reformas, nós vamos abordar um tema muito importante, que é a correta disposição do mobiliário na sua casa, que é o famoso layout. Então, vem comigo que hoje nós vamos transformar a sua casa em um refúgio de emoções. Oi pessoas, tudo bem? Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas aqui nesse canal, muito prazer. Eu sou a Rafa, sou arquiteta. Temos um escritório de arquitetura, temos porque sou eu e minhas sócias, tá? Porque eu não contextualizei, mas é isso daí. Temos um escritório de arquitetura em Belo Horizonte, Minas Gerais, na região do Prado, se você conhece Belo Horizonte. E nesse canal, a gente fala muito sobre a importância da afetividade, do significado das coisas dentro da sua casa. E de como é importante pensar nisso e ter uma forma aí de pensar meio fora da caixinha mesmo, antes de fazer qualquer tipo de modificação aí na sua casa. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos fazer aqui uma breve recapitulação do vídeo anterior que a Anne gravou, que foi o primeiro episódio dessa série. No vídeo anterior a gente aprendeu a olhar para a nossa casa com um olhar um pouco diferente antes de definir se nós vamos ou não fazer algum tipo de intervenção. Esse olhar é justamente para filtrar o que está bom, o que está ruim, o que precisa mesmo ser trocado, ou porque não funciona mais, ou porque não faz mais sentido com a vida que você está vivendo e com os valores que você acredita. Mas a gente também fez uma listinha e mapeou aí todos os itens da nossa casa que estão em bom estado, que podem ser reutilizados e principalmente que tem por trás deles alguma história, algum significado e algo que seja relevante para você e para sua família. Então agora a gente vai falar sobre a escolha e a definição do layout. Uma vez que você já fez aí essa listinha, esse para casa, você já tem em mente o que você vai reutilizar e o que você precisa adquirir de novo. As orientações desse vídeo são principalmente para tudo aquilo que você precisa adquirir novo, tá bom? Antes de tudo, antes de definir exatamente qual mobiliário você vai comprar, por exemplo, qual sofá você vai comprar, eu quero que você faça mais um exercício. A gente tem muitos exercícios nesse canal, porque é justamente para você começar a enxergar a arquitetura com outros olhos. Eu quero que você faça um exercício. Vamos começar pela sala, como exemplo. Antes de definir o que vai ter na sua sala, eu quero que você defina o que é que vai ser vivido dentro da sua sala. Porque pode ser que você more numa casa pequena e só tenha uma sala, e aí, óbvio, ela vai ter uma função natural de sala, que é geralmente, mas não é uma regra, sentar para assistir televisão, sentar para passar tempo em família, às vezes a mesa de jantar também tá no mesmo ambiente e tudo mais. Mas pode ser que você tenha mais de uma sala na sua casa, Independente da quantidade de salas, eu quero que você pense em quais são as experiências que acontecerão naquele ambiente, porque isso vai determinar o tipo de mobiliário que você precisa ter ali. Se você não sabe, não faço ideia, nunca parei para pensar nisso, senta com a sua família e faz uma reuniãozinha falando sobre quais são as expectativas da casa nova, ou da casa que já é de vocês, mas que vai passar por algumas modificações, para você estar sempre alinhado não só com a sua expectativa, mas com a expectativa da sua família também. E por que eu tô falando isso? Porque definir o tipo de experiência me faz definir o tipo de mobiliário. Como, por exemplo, ainda levando a sala como exemplo. Se eu quero que a minha família desfrute de momentos para assistir filme, para assistir série, para ver alguma coisa na televisão, seja o que for. Se eu quero que a minha família desfrute desses momentos juntos, eu preciso garantir que essa sala seja aconchegante para todos os membros da família ao mesmo tempo. Então, se você tem 5 pessoas na sua família, você não pode ter simplesmente um sofá de 3 lugares, por exemplo. Se você, mas eu só tenho espaço para um sofá de 3 lugares. Legal, vamos pensar então num sofá bem confortável, com um tapete assim bem gostoso, bastante almofada, bastante puff, para as pessoas conseguirem se espalhar pelo tapete, se espalhar pelo sofá, de modo que caibam as 5 pessoas ali, juntinhas, aglomeradas mesmo, porque eu gosto do calor humano. Se você não gosta do calor humano, então você precisa de uma sala um pouquinho maior. Vocês entendem como que o layout ele precisa ser definido a partir da minha forma de viver, da forma como eu enxergo o mundo, dos valores que eu quero cultivar, não só com a minha família, mas com as pessoas que vão frequentar aquela casa? É diferente de eu apenas colocar um sofá com uma mesa de centro. Se eu tenho um sofá e uma mesa de centro, não condiz mais com aquela realidade da família inteira sentada para assistir televisão. Agora,
Não, aqui na minha casa a gente não tem muito hábito de ver televisão juntas, eu não faço questão, a gente nem gosta tanto de telas. Tem uma TV no quarto para quando a gente precisa assistir. A sala é um ambiente onde a gente vai conversar mais, porque a gente gosta de refletir sobre a vida juntos, a gente gosta de conversar sobre política, religião, o que for. A gente gosta de passar tempo de qualidade conversando e se conhecendo. Então faz sentido, por exemplo, que não tenha nem ao menos televisão nessa sala. Né? Faz sentido que tenha mais espaço para sentar. Então, ao invés de você ter o tradicional sofá e rack, o painel de televisão, você tem sofá e cadeira, sofá e sofá, sofá, cadeira, puff. Mas você tem esse ambiente para as pessoas sentarem. E olha o detalhe, se é um ambiente para as pessoas conversarem, socializarem, e não para as pessoas ficarem esparramadas, tranquilas, assistindo uma televisão, esse sofá, por exemplo, não pode mais ser tão confortável. Ele precisa ser uma estrutura mais firme, que seja gostosa de sentar, para eu conseguir passar bastante tempo nele, mas que não me dê vontade de deitar e esparramar e perder o foco daquela conversa que é importante. Então, são esses detalhes, essas definições de textura, de toque, de aconchego, que você precisa levar em consideração. Porque às vezes a gente fica tão empenhado em ter uma casa aconchegante que a gente começa a colocar... Vou usar essa palavra, mas não é necessariamente ela que eu gostaria de usar. A gente começa a colocar conforto em tudo. A cadeira da mesa de jantar é muito confortável, a poltrona que tem na sala é super confortável, o sofá é confortável, todos os lugares de sentar são confortáveis. E com isso as pessoas acabam ficando desatentas. A partir do momento que elas sentam, elas só conseguem se concentrar no relaxamento do próprio corpo, ao invés de se concentrar na intensidade da relação que está acontecendo ali naquele momento. Tá fazendo sentido? A pandemia, por exemplo, fez a gente pensar e perceber isso com um pouquinho mais de facilidade. Por que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que nós entramos num período de lockdown, né? Graças a Deus não é necessário mais. Mas as pessoas ficaram dentro de casa, elas ficaram trancadas dentro de casa e elas começaram a perceber que não é bem assim como as revistas de arquitetura diziam, que não é bem assim como as referências do Pinterest falavam. Porque a minha casa tá bonita, tá do jeito que eu gostaria que ela estivesse, eu olho pra ela e acho ela bonita, sei lá, o estilo de decoração que eu sempre quis ter e tudo mais. Mas na pandemia eu comecei a perceber que essa casa não me atende. Ela não atende às reais necessidades da minha família. Talvez porque durante a pandemia os hábitos da sua família mudaram, né? É possível. Ou talvez porque você nunca parou para pensar em quais são realmente os hábitos que existem ou que você quer que existam dentro da sua casa. Então agora que a pandemia nos ensinou essa lição de que casa bonita não é sinônimo de casa funcional, agora nós vamos começar a pensar com esse novo olhar para a nossa casa, esse olhar mais reflexivo e mais intencional. Onde você não compra apenas porque é bonito ou porque combina com o que você tem em casa, mas você compra porque você tem uma intenção por trás do uso daquele determinado objeto. Por que eu estou falando isso? Porque nos vídeos anteriores, a gente falou, por exemplo, sobre psicologia ambiental, de como o ambiente interfere, sim, positivamente ou negativamente, né, no comportamento e nas emoções das pessoas que convivem ali. Com isso em mente, a gente começa a entender que a nossa casa é o lugar onde a gente vai para ser quem a gente realmente é, né? Porque às vezes no trabalho você precisa ser um pouco mais contido, você precisa ser um pouco mais, talvez em alguns cargos, mais retraído ou mais expansivo. Mas em casa você tem liberdade e espaço para ser quem você realmente é. O ambiente daquela casa vai ter um controle assim absurdo sobre a sua inteligência emocional. Olha que louco isso. Porque o ambiente da sua casa vai incentivar ou não a sua ansiedade, incentivar ou não a sua depressão, caso você tenha, né, obviamente. Incentivar ou não a sua necessidade de ficar sozinho ou a sua necessidade de compartilhar a vida com pessoas. O ambiente da sua casa tem essa função. Então, se ele não está alinhado com aquilo que você vive ou com aquilo que você é, ele não vai causar em você a reação que é necessário para o tipo de pessoa que você é mesmo. E com isso fica um pouco mais difícil que o ambiente à nossa volta nos ensine a sermos mais inteligentes emocionais. Inclusive o Google fez uma pesquisa em 2017 e percebeu, olha que legal, que os melhores profissionais da empresa, os melhores e mais criativos e mais capacitados, eram profissionais que tinham um alto índice de inteligência emocional e não necessariamente um alto índice de QI.
Justamente porque as empresas estão começando a perceber que a inteligência emocional ela é mais importante. Porque é ela que prepara o seu corpo para adquirir qualquer outro tipo de conhecimento ao seu redor. Então, por que a nossa casa precisa sabotar isso, né? Não faz sentido que o nosso ambiente, o nosso lar sabote o nosso desenvolvimento e o nosso amadurecimento emocional. Então, se você está construindo uma família, pretende ter filhos, principalmente, você precisa sim pensar com cuidado na disposição dos móveis na sua casa, porque isso vai fazer total diferença no desenvolvimento emocional deles. Então, entrando já numa parte prática de todo esse conceito, vamos pensar que na hora de escolher esses móveis, esses mobiliários, a gente precisa encontrar neles algum tipo de conexão emocional. Quando a gente fala sobre afetividade e significado das coisas, coisas que contam história, que remetem a memórias afetivas e tudo mais, é natural que o nosso cérebro associe isso com coisas antigas, né? Coisas passadas, coisas, sei lá, que estavam presentes na casa dos seus avós, e tem gente que tem completa aversão a coisas velhas, né? Antigas e tudo mais. Quando a gente fala isso, não necessariamente a gente está falando em escolher mobiliários antigos. Eu não estou te falando que você precisa ir garimpar nesses... como é que chama esses lugares que vendem móveis antigos? Como é que chama, Mila? Não, tem um nome bonito. Antiquários. Eu não tô falando que necessariamente você precisa garimpar em antiquários para conseguir aqueles móveis antigos, não. Mas quando você for escolher um novo mobiliário, seja ele com design, com estilo de design que for, procure aqueles que tenham detalhes que te remetam a memórias boas. Então talvez você vai encontrar um detalhe num puxador de um móvel que te lembra alguma história da sua infância. Às vezes, quando você for optar pela cor, você não vai mais pensar nos neutros e cinzas, porque é mais fácil de combinar. Você vai pensar em cores que te remetam a boas lembranças. E é assim que você vai começar a escolher de forma a garantir que você tenha conexão emocional. Sabe por que mais isso também é tão importante? Porque é só dessa forma que nós vamos conseguir construir um mundo onde o consumo, principalmente para os nossos lares, é um consumo mais sustentável. É um consumo em que eu adquiro, eu invisto, eu compro, porque possui significado para mim. Logo, eu não vou descartar aquilo com tanta facilidade. Aquilo começou a ter uma conexão tão forte comigo e com a minha família que é necessário que aquela peça continue com a gente. E pode ser que depois eu mande restaurar, ou pode ser que quando ela não estiver mais funcionando eu compre uma nova idêntica. Mas vocês percebem? Se eu compro, sei lá, uma mesa só porque é uma mesa e eu precisava de uma mesa, a partir do momento em que eu me mudo para uma determinada casa, eu não tô nem aí para o que vai acontecer com aquela mesa, porque nessa outra casa eu preciso de uma mesa diferente, eu preciso de uma mesa maior, uma mesa menor. Então, essa conexão com aquilo que você está adquirindo, ela promove essa sustentabilidade a longo prazo. E sim, nós somos responsáveis por isso no planeta, né, gente? E aí, quando a gente começa a pensar nesse significado, em remeter mesmo o significado às coisas, é fácil compreender por que nós devemos escolher pela qualidade e não pelo preço. Eu sei que muita gente não tem condição de comprar, sei lá, a melhor mesa, o melhor sofá do mercado. E tá tudo bem. Você não precisa pagar e comprar mais cara. Não é preço que define qualidade. Mas é parar de ficar pesquisando na internet essas coisas que são baratinhas demais, que tem um tempo de vida muito curto. Porque uma vez que a gente está pensando em significado, afeto e sustentabilidade, a gente precisa de coisas que suportem o jogo do longo prazo. De repente, é melhor adquirir algumas coisas em lugares mesmo que vendem móveis que são reutilizados, móveis que já foram utilizados, né? Que você consegue comprar com uma qualidade muito superior por um preço mais acessível. Ou então pesquisar mesmo. Tem muita loja que às vezes a gente fica com medo de entrar porque parece chique demais, mas que tem uma infinidade de opções que cabem sim no nosso bolso. Então, por que não ir até essas lojas, né? Agora, se você é do time que não tá tão preocupado assim com o custo das coisas, só cuidado para não ser enganado pela etiqueta do preço. Porque às vezes quando você vê algo que custa muito caro, a estrelinha do status acende na sua cabeça e fala assim, eu preciso, vou levar.
e vou levar o mais caro porque deve ser o melhor. Provavelmente não é. Marca define muito preço, né? Então, tenha um profissional ao seu lado para te ajudar a definir qual mesmo daquelas opções é ideal para o seu caso, para sua vida, para sua casa, para sua família. Então, não se deixem enganar pela pegadinha do preço baixo e do preço alto, tá bom? Uma outra questão, principalmente para quem tem filhos, né, ou idosos, ou para quem mora em casas pequenas. Uma coisa que o seu subconsciente já sabe, mas que talvez você nunca parou para pensar. Quando você for definir, comprar e adquirir esses móveis novos, cuidado com quinas muito vivas. Tenta lembrar aqui. Sabe quando você tá passeando em casa e mete o pé na quina do móvel? Ou mete o quadril na quina do móvel? Eu fico cheia de roxas por causa disso. Pode significar duas coisas. Ou que aquele móvel tá no tamanho errado e no lugar errado, e por isso ele tá atrapalhando a sua circulação. Ou simplesmente porque a quina daquele móvel é viva demais para o ambiente que você mora. O que é quina viva? Ângulos retos, né? Então, se você mora em um espaço pequeno, se você tem crianças e tudo mais, preze pelo conforto dessas pessoas, até mesmo no quesito segurança. Porque mobiliário com quina muito viva, ele acende no seu cérebro um alerta de perigo. Então, você não fica mais tão confortável de circular por aquele ambiente com naturalidade. Você circula se monitorando por onde eu estou indo, por onde eu estou passando, cuidado para não bater na quina, cuidado para não bater a cabeça ali, cuidado. A criança vai caminhando pela casa, você fica de olho, assim, com medo dela bater a cabeça na quina da mesa, na quina do sofá. Então, se você tem essa opção de comprar móveis novos e objetos novos, dê preferência sim para aqueles que têm uma quina mais suave, uma quina mais arredondada, uma quina protegida, né? Se você tem muitos móveis com quinas vivas em casa, procure aqueles protetores de quina, porque tudo isso vai fazer com que o ambiente da sua casa seja mais fluido, com que o layout da sua casa funcione melhor. Porque quando a gente pensa em layout, a gente não pode pensar só em mobiliário. A gente tem que pensar também em circulação. Então é importante você definir na sua casa onde é o espaço de circulação e onde é o espaço de permanência. E é aí que a gente começa a desenhar esse mobiliário no ambiente. Então, primeira coisa, vamos supor que aqui é uma sala. A porta de entrada tá aqui e a porta que leva para outro ambiente ou acesso ao corredor, enfim, tá aqui. Uma de frente para a outra, por exemplo, só para facilitar. A circulação desse ambiente é uma circulação em linha reta. Legal, é a menor circulação, né? O menor caminho entre dois pontos é uma reta, não é mesmo? Esse tipo de ambiente facilita muito o layout, porque você tem, descontando o espaço de circulação que você precisa preservar sem nenhum obstáculo, você tem todo o restante do ambiente à frente para espalhar mesmo o seu mobiliário da forma como você quiser. Principalmente para salas, porque a pior coisa que existe numa sala é você estar vendo um filme, a TV, uma série, não sei o que, e gente passando na frente da televisão o tempo inteiro. Por que isso acontece? Porque a circulação está no lugar errado. Talvez a sua sala não oferta outro tipo de circulação e tá tudo bem. Mas se você tem espaço para separar o espaço de circulação do espaço de permanência, faça isso, tá? E a minha circulação é cruzada. A pessoa ela entra aqui, mas ela sai lá. Se o seu ambiente for grande, você pode criar dois ambientes diferentes, né? Talvez uma sala de TV e uma sala de estar, onde não tem televisão, tem só uma mesa, uns jogos, umas poltronas, enfim. Ou então a sala de estar e a sala de jantar. Então, primeiro, desenhe a planta da sua casa. Pode ser no olhômetro mesmo, não precisa de escala. Pega uma canetinha colorida e circula o caminho que você precisa fazer de uma porta a outra em todos os cômodos da sua casa. E você vai riscar dessa porta até ali, daquela porta até a outra, o corredor, entrando em cada quarto. Você vai riscar com essa canetinha colorida. O que sobrar em branco nessa folha é o espaço que você tem para colocar o seu mobiliário. E agora, a parte assim, mãos à massa desse vídeo é justamente começar a medir esse espaço que sobrou em branco. Mas você falou que não precisava de medida no desenho. Não precisa. Uma vez que eu sei que a circulação é aqui atrás, eu vou medir assim mais ou menos o espaço que eu tenho para frente dessa circulação no meu ambiente. Para quê? Porque isso vai me ajudar a nortear qual é o tamanho desse mobiliário que eu preciso comprar. O que será que vai caber aqui, né? Isso é super importante. Quem nunca passou pela experiência de comprar um sofá lindo, maravilhoso e descobrir que ele não cabe na sala? Não é? Eu ouço muitos relatos. Ou a cama incrível que você sempre quis ter e você descobre que se ela entrar no seu quarto, não cabe mais nada além dela no seu quarto. É normal.
Justamente porque as pessoas esquecem que a gente precisa medir o ambiente, né, gente? Então, meçam os ambientes que ficaram em branco e anotem essas medidas para vocês terem de parâmetro na hora de definir a compra desses materiais e desse mobiliário. A gente vai falar sobre isso num outro vídeo, tá bom? Mas já fica aí com esse exercício na mente. Então, fazendo aqui uma breve recapitulação, se lembre da importância do layout no desenvolvimento emocional seu e da sua família. Se lembre no tanto que isso pode influenciar o comportamento de vocês. O layout da sua casa pode definir se a sua família será uma família mais unida ou se a sua família será uma família mais independente uns dos outros. Então, seja intencional mesmo na hora de projetar isso, né? Se você quer promover unidade, se você quer promover independência e individualidade, o seu layout vai ditar exatamente o que vai acontecer dentro desse ambiente. Então, seja intencional nisso. E a partir disso, priorize imobiliários que se alinhem com essa expectativa, né? Que se alinhem com esse ponto de decisão. Seja coerente na escolha dos seus mobiliários. E priorize sempre, sempre a experiência, para a gente conseguir priorizar o amadurecimento emocional de todo mundo que vive ali. Então, a experiência conta muito, o significado dessa experiência conta muito. Lembra, a gente não compra mais aqui nesse canal, essa comunidade, esse movimento que a gente está fazendo aqui na internet. As pessoas que fazem parte desse movimento não compram mais apenas porque acham bonito. Elas compram porque elas atribuem significado, elas atribuem intenção naquela compra. Seja parte desse movimento aqui que a gente está construindo, comece a pensar em arquitetura de uma forma um pouco diferente, comece a enxergar a sua casa de uma forma um pouco diferente. E no próximo vídeo a gente vai falar agora qual é o próximo passo, que é justamente definir a infraestrutura que a sua casa precisa ter para que esse layout que você pensou aí funcione. Então, a partir da disposição do mobiliário, nós vamos definir juntos onde ficam os pontos de tomada, os pontos de água, os pontos de iluminação e tudo mais. Então, se esse assunto te interessa, se eu te ajudei nesse vídeo, comenta aqui embaixo qual foi o maior... Eu ia falar insight, mas insight tá errado, é insight. Qual foi o maior insight que você teve assistindo esse vídeo? Alguma coisa que eu falei que fez sentido, alguma coisa que você ainda não tinha pensado sobre, comenta aqui embaixo. E se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo dessa série que tá incrível sobre reforma, tá bom? Era isso, um beijo, tchau e com Deus!